Podcast fuderoso. Aquele bate-papo que a gente só sabe como começa. E o que vai acontecer a gente deixa por conta das cartas. E a minha convidada dessa vez é a querida Jane, que eu amo muito, essa professora incrível, essa amiga verdadeira. Ei, gente, olha, o povo daqui a pouco vai dizer que eu estou fazendo Faustão, mas é porque eu tenho o privilégio de ter perto de mim pessoas incríveis e fantásticas, né? Janes, fala um pouquinho aí de tu pra gente, se apresenta pra galera. Bom, apesar de Ivete me chamar de Janes, né, eu sou Janeuza Trindade, sou professora da UFRN, professora de imunologia, sou paraibana, moro em Natal há 21 anos, quase 22, né, fazendo a minha docência na UFRN. Conheço o Beto há bastante tempo, por conta do nosso amigo Estevão, então a gente acabou se encontrando aqui na Laje, e desde então a gente tem uma amizade muito carinhosa. Quando eu cheguei aqui em Natal, essa casa de Estevão, ela foi, né, um abraço, onde eu conheci várias pessoas. Além da docência, eu conheci aqui no Rio Grande do Norte o amor da minha vida, que é meu esposo, Paraguaçu Augusto. E eu acho que é isso, é um resumo da minha vida, né? Então, é isso que me faz estar aqui no Rio Grande do Norte. Eu amo essa terra, eu sou uma potiguar de coração. E é isso, e vamos ver o que é que esse jogo vai nos trazer. Gente, James, ela é uma ariana convicta, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. E ela é uma pessoa, ela é muito verdadeira também. E eu acho que vai ser muito legal. Eu quero ver o que é que as cartas vão revelar. Vamos lá, James. Vamos. Você pode tirar aqui 3 cartas de cada, com exceção aqui que você vai tirar só uma. E não pode olhar. Você vai me entregando, que eu vou organizando. Pode ir fazendo aí que a gente vai batendo um papo. Me conte, James, Paraguaçu anda dando muito trabalho? Não, Paraguaçu não me dá trabalho nenhum. Dá não nem um pouquinho de trabalho. Não, Eu que dou trabalho para a Paraguaçu. Tu ainda tá de férias da universidade? estou, mas estou trabalhando. Tá trabalhando, né? E tu já tá morrendo, Escrevendo projetos. tu já tá morrendo de saudade? Não, Não tá? nem um pouco. Oh, don't cry, are you? Ei, vai ser muito fantástico aqui. Assim espero. Essas 3 cartas, que eu não sei o que é que tem aqui, podem te salvar de qualquer pergunta Eu ou posso- de jogo. Você pode eu ver posso já. ver, tá. Já pode ver. Essa daqui é a minha carta. Entendi. Essa daqui é mais Aí, ou menos. por exemplo, se tiver alguma coisa que eu não queira, eu apresento a carta, é isso? É, Tá. Mesmo que ela não esteja dizendo diretamente que é para parar, tipo, pode ser que tenha uma carta que é o que a produção aprontou. Aí a gente vai deixar eles tudo aí de cabelo em pé para eles poderem aprontar alguma coisa, porque não tem nada pronto. É, mas você pode puxar a carta e botar eles para correr, porque aí é que é o que é legal. Então, como de praxe, o convidado ele escolhe o primeiro tema aqui das cartas. Eu já estou aqui, ó. Quais são os temas? Os temas: histórias pessoais, reflexões profundas, temas sensíveis, pura diversão, desafio criativo e revelações surpreendentes. Vamos para temas sensíveis. Vamos para temas sensíveis. Eu não sei porquê, eu tenho a impressão de que esse jogo, ele é meio... Tem um negócio, um cambalache A aqui. pessoa pega, já Já vem, porque... vem para a pessoa. Já vem mesmo. Educação e sociedade. Tá vendo? Tema sensível. Olha aí, tá vendo? Um tema sensível. Qual é o papel da educação na formação da sociedade? Outro dia desse, eu estava vendo ali no Twitter aquelas discussões bem maravilhosas, né? Tinha um pai muito exaltado falando que estavam discutindo a educação. Eu não me lembro, era alguma coisa relacionada à educação sexual, era alguma coisa que ele disse que o papel da escola não é educar, é apenas ensinar a matéria. E aí, como é que você enxerga essa questão da educação na formação da sociedade? A educação ela é transformadora, né? Paulo Freire já traz isso para a gente. Então, eu, como uma admiradora, né, do mestre Paulo Freire, tão criticado, tão vilipendiado, né, nos últimos anos, ela é transformadora. Então, através da educação é que uma sociedade pode se transformar. E a educação não é só banco de escola. Tem pessoas que não são alfabetizadas e são educadas, né? A educação, muitas vezes, ela vem ali da família, né? Da construção de um núcleo familiar bem equilibrado.
Então, a partir do momento que você vai para a escola, aí a construção do conhecimento, né, ela vai se fazendo. A gente conhece muita gente que tem conhecimento, mas não tem educação. Perfeito. Né? E tem gente que não tem uma formação em banco de escola e é extremamente educado. Então, é uma construção coletiva, na verdade, né? Que deveria, a partir do banco de escola, a pessoa ir construindo esse conhecimento. E o conhecimento ele é transformador, né? A partir do momento que você saiba usar isso corretamente. A gente está vendo hoje né, a nossa sociedade aí meio, né, nessa dicotomia, nessa né, partida, né, dividida, infelizmente, e eu espero que haja uma reconstrução desse processo, né, por conta de diferenças que aconteceram ao longo desses últimos anos, mas isso eu acho que perpassa muito pela falta de conhecimento e também da construção de um processo de educação política no nosso país, né? Então, a educação ela perpassa por várias áreas, não é só lá no banco da escola, é educação histórica, educação política, educação em saúde, né? Que a gente acabou de passar por uma pandemia e parece que a gente não aprendeu muita coisa, não, né? Que a gente está vendo aí agora uma polêmica muito grande do Conselho Federal de Medicina fazendo, né, já que a gente está falando de tema sensível, Sim. fazendo uma enquete para médicos avaliarem se vacinação infantil contra a Covid é viável. Quer dizer, várias sociedades médicas e científicas atestando que isso não é um caminho, né, pertinente. Então, assim, é muito preocupante a gente ver esse tipo de situação. Você se arriscaria, nesse momento, a tentar fazer algum juízo sobre o papel do médico nessa questão? Porque, assim, às vezes o CFM ele parece sair um pouquinho da linha. Ou é só uma impressão minha? Às vezes eu tenho essa impressão. Na verdade, eu vi muito isso durante a pandemia. Né? Continua fugindo da linha do que ele deveria... É tanto que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acabou de emitir uma nota falando claramente numa atitude negacionista do CFM fazendo esse tipo de questionário para os médicos, né? Então, está postado lá no Instagram, inclusive eu repliquei, né? Porque eu faço parte da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, como membro da Sociedade Brasileira de Imunologia, né? Que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela é um conglomerado de todas as sociedades científicas, e, como membro dela, eu compactuo com o que ela escreveu lá, que é realmente uma posição negacionista. Você está... Quer dizer, a vacina já foi aprovada, ela está no PNI, então ela foi avaliada por câmeras técnicas, foram feitos todos os ensaios, né, todos os testes, artigos publicados, então a parte científica foi toda feita. Por que você vai fazer uma enquete para saber se o médico concorda ou não? Porque, no final das contas, fica parecendo que a pesquisa científica é uma questão de opinião. Quando, na realidade, tipo assim, eu entrei no mestrado e fiquei muito surpreso porque é muito bonito se fazer uma pesquisa séria, onde a gente vai atrás, dá muito trabalho e em busca da referência. Não é só porque eu quero, né? Exatamente. Existe alguém que veio antes, que dedicou a vida para mostrar e comprovar que aquilo ali é de verdade. E aí, de repente, a gente vê colocado na sociedade como se as questões da ciência fossem uma questão de opinião. Ah, mas eu acho que... Baseado em quê? Né? E aí eu acho que eu fiquei assim, com a impressão de que o CFM ele ultrapassa ali essa barreira, perguntando para os médicos, envolvendo, até porque existem profissionais muito sérios. Exato. Eu tenho amigos médicos que são seríssimos. Exatamente. Né? Você tem também. Então, aí você coloca eles lá para até fica meio ridículo, às vezes, para pessoas esclarecidas. Né? Questão de opinião. É muito estranho. Jane, vou-me embora aqui agora puxar uma carta para tu. Poxa. Certo? Não, eu vou ser para histórias pessoais, porque eu gosto. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Valha. Eu peguei uma carta que diz assim, ó, Valha, é com você. Que agora você tem o direito de puxar... Quer dizer, eu vou puxar 2 cartas e você é quem vai me perguntar. Você agora vai ser a entrevistadora. Ah, sim. Entendeu? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou puxar a carta tá. e tu é que vai... Meu Deus do céu. Tá. O que é que eu vou fazer? Como eu sou o dono da bola, eu quero negociar com ela aqui pra gente trocar a regra. Puxa a carta para me perguntar? Você pode puxar, escolha. Eu vou na pessoal. O que você sonhava em ser ou fazer quando criança e como isso se compara à sua realidade atual?
Mas, meu Deus do céu. Muito bom. Gente, isso eu sei responder muito fácil. Desde criança eu queria ser um contador de histórias. Desde criança eu amava contar histórias. Então, as minhas brincadeiras às vezes eram muito solitárias, porque eu ficava escrevendo a história que eu queria contar. Minha mãe, ela era bibliotecária, então ela me presenteava com livrinhos. E às vezes tinha uns livros que eram livros criativos. E nesses livros criativos, eles iam ensinando a fazer coisas. E num desses livros tinha ensinando como montar um cenário de teatro com coisas que você tinha em casa. Eu remoía a cozinha toda, pegando as cadeiras, as mesas, os lençóis, as vassouras, para eu poder criar esse cenário de teatro. E aí eu escrevia a minha história, eu ia para lá interpretar. E eu acho que é muito engraçado. Eu queria fazer faculdade de cinema, mas não existia aqui perto. Minha família, à época, ela não tinha condição de me bancar em Recife, por exemplo, que era onde tinha, era muito concorrido, inclusive, a época em que eu prestei vestibular. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com meu tio Benício na área de design. Isso é uma história para outra coisa, né? E aí eu fui fazer publicidade e propaganda. E com a publicidade e propaganda, eu também me tornei um contador de história. Hoje eu ajudo as minhas clientes, os meus clientes, a contarem a história deles de uma forma envolvente, falar sobre os produtos deles. Então, desde criança, eu sempre quis ser um contador de história. Tem uma coisa que é muito interessante sobre isso, que uma certa vez eu juntei toda a minha turma para a gente fazer um filme. E aí a gente tinha uma câmera VHS, e aí era assim, umas 15 pessoas no elenco, e eu levava esse pessoal para uma área que tiravam barro, né? Que tirava barro e formavam as falésias. Então essa história é uma história de ficção científica, eles tinham que pular dessas barreiras, eles se arranhavam, fazia, para, não tira o sangue agora, que eu tenho que dar um close. Tive também o privilégio de crescer com pessoas assim que não tinham um pingo de juízo que nem Como eu. você. Que nem eu, exatamente, James. É isso aí. Satisfeita com essa resposta? Perfeito. Então vamos para a próxima. Excelente. Vamos para a próxima. Vamos Pode lá. pegar aí. Ah, eu pego outro para perguntar? Eram 2 rodadas. Ah, 2 rodadas. Aí qual é? Essa daqui é, como é o nome? Reflexões profundas, tema sensível. Vamos para reflexões profundas. Vamos. Momento de autoconhecimento. Uma experiência que levou a um profundo autoconhecimento. É porque eu acho que eu tive 2 pontos de transformação que eles foram assim também, um atrás do outro, e eles têm a ver com a mesma coisa. Que foi primeiro a morte do meu pai, em que eu tive contato com a morte de um jeito muito abrupto. Eu acho que isso alterou quem eu sou de forma muito rápida. Eu vinha de uma cirurgia aonde eu estava quase sem andar. Eu passei por essa cirurgia, isso fez com que a gente ficasse próximo. E 3 anos após eu perder o meu pai de forma muito abrupta, veio o Estevão, né? Que ele é a minha família. E aí, você sabe, você viveu isso junto comigo. E aí, eu acho que isso me transformou muito, me fez criar uma consciência de que o que existe agora, amanhã pode não ser. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Eu tenho aprendido isso com ele, inclusive hoje, todo santo dia, né? Que ele voltou com essa ideia também de fazer da vida a melhor que ele pode, com os recursos que ele tem. E aí a gente vai tentando fazer essa transformação. Eu acho que foi isso. Eu acho que isso me impulsionou, inclusive, para que eu tomasse a decisão de ter uma empresa onde eu seguia carreira solo, né? Que eu tinha uma agência em sociedade com uma grande amiga, e hoje eu segui carreira solo, aí a nave, fazendo sucesso, que eu gosto muito. E eu acho que é isso, eu acho que esse foi o grande ponto de transformação da minha vida, né? O mais atual, talvez, que eu possa compartilhar. É isso. Perfeito. Agora vamos voltar para as cartas de James. Bora. E aí eu vou botar você para fazer uma revelação surpreendente. Diga Ei, aí. essas cartas elas são batizadas mesmo. Uma opinião impopular. Eu quero que você compartilhe uma opinião que vai contra a maioria. Uma opinião minha Sim, que vai contra a maioria. a maioria. Uma opinião impopular. Vixe. Vamos lá. Contra a maioria. Sim, mas você não precisa levar ao pé da letra o que está aqui escrito, não. Vamos para uma opinião impopular? Impopular para um grupo. Eu sou a favor de vacina. Eu trago esse tema porque, na verdade, isso é recorrente, né? É preocupante, porque a gente está no estado de pandemia e foi essa vacina que fez a gente sair do estado de pandemia, mas ainda existem pessoas que teimam, né, em ser contra a vacinação, especialmente no público infantil. Sim. Né? Nós perdemos
muitas crianças, e ainda perdemos crianças por conta de Covid, que não estão devidamente vacinadas, e é exatamente uma opinião contrária a essas pessoas, Sim. a esse grupo, que nós chamamos, né, nós que somos da área da ciência, que acreditamos na ciência, que acompanhamos os estudos e sabemos que os estudos foram sérios e que não tem pessoas morrendo por conta de vacina, nós chamamos essas pessoas de negacionistas. Pessoas que, no passado, acreditavam em vacina e, de uma hora para outra, deixam de acreditar em vacina. É porque a vacina foi feita muito rápido. No início da pandemia, quando o mundo fechou, tudo parou, todo mundo ficava, precisamos de uma vacina rápido, precisamos de uma vacina rápido. A vacina foi produzida rápido. A pessoa, Nossa, a vacina foi produzida muito rápido. né? Você tem que ter um lado. A vacina foi produzida rápido porque tinha um clamor para isso, mas porque o mundo inteiro parou e todas as pessoas que trabalhavam com o que a gente chama de vacinologia estavam centrando esforços para se fazer uma vacina. E as Muito tecnologias dinheiro. também já estavam Exato, postas. Exatamente, muito dinheiro. E a tecnologia em relação a isso já vinha sendo trabalhada. Primeiro, que a gente tem uma vacina de tecnologia muito antiga e as tecnologias que a gente chama de novas, elas já vinham sendo estudadas há muito tempo. Né? Então, assim, mais de 10 anos a vacina de RNA, que é essa aqui, a da Pfizer, e a de vetor viral, a da AstraZeneca, por exemplo, já tinha uma vacina, por exemplo, para ebola. Né? Então, assim, essas vacinas novas, são grupos e são as pessoas, nós estamos sendo testados, nós estamos sendo cobaias. Não, gente, foram feitos todos os testes, nós acompanhamos em tempo real a produção dessas vacinas, os grupos experimentais, que sim foram feitos, né, os grupos experimentais, fase 1, fase 2, fase 3, a aprovação pelas agências reguladoras, todos os ensaios que foram feitos, a segurança sendo mostrada dessas vacinas. E aí ela está em campo agora, mostrando que realmente é segura, é efetiva. Né? Então, assim, ocorrem efeitos adversos? Sim, como em toda vacina acontece efeito adverso, Beto. Nenhuma vacina é isenta de efeito adverso. E a medicação mais simples pode causar efeito adverso, não é verdade? Exatamente. Uma aspirina que a gente toma. Isso, a aspirina que a gente toma, o paracetamol que o povo toma igual jujuba, ele faz um mal gigantesco ao fígado. Então, assim, as pessoas precisam parar com isso e entender que foi a vacina, sim, que fez a gente sair do estado crítico da pandemia. Estamos aqui, todos nós conversando, interagindo, sem estar usando máscara, a não ser, obviamente, que a pessoa, né, precise usar se está com algum sintoma gripal. Mas, no geral, foi a vacina, sim, que fez a gente sair do estado mais crítico da pandemia. Perfeito. Né? E aí, eu vou até... Gente, Jane, ela está sempre na TV esclarecendo sobre essas questões. Eu vou aproveitar você aqui um pouquinho, porque o dia desse eu ouvi... como é que chama? Uma amiga da minha cunhada, ela estava falando essa questão de que ela era contra a coisa da obrigação nas vacinas nas crianças, porque não existia necessidade disso daí. Como é que surge essa... Eu queria que a gente falasse de uma forma muito tranquila, assim, acessível para as pessoas. Por que é necessário vacinar as crianças? Por que elas foram incluídas no Plano Nacional de Vacinação? Existe, de fato, essa necessidade e por quê? Existe, Beto. Olha, hoje a Covid é a doença infecciosa que mais mata crianças. Sim. É imunoprevenível, como a gente chama. Sim. Tá? Por exemplo, sarampo pode matar? Pode. Cachumba pode matar? Pode. Né? Rubéola pode matar? Pode. Mas por que não faz isso? Porque a gente tem uma cobertura vacinal que faz essa proteção. Né? A meningite pode matar? Pode, sim. E quando você baixa a cobertura vacinal, que tem surto de meningite, você vê crianças morrendo por conta dessas doenças. Né? Então, hoje, por conta da não adesão à vacinação contra a Covid-19, hoje a Covid-19, entre as doenças imunopreveníveis, infelizmente, é a que está mais acometendo crianças. Por isso que é importante, né, entrar no PNI. Uma vez que entra no PNI, ela entra na obrigatoriedade da vacinação, porque isso está no ECA, no Instituto da Criança e do Adolescente, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí é necessário que pais e mães levem essas crianças para vacinar, para fazer a proteção, a imunoproteção dessas crianças contra uma doença que pode ser fatal. Falar, mas as crianças não adoecem, mas tem também o pós-Covid, que acomete bastante crianças com sintomas neurológicos, com sintomas cardiológicos, né, com déficit de atenção.
E isso é problemático a longo prazo. Esse esquecimentozinho que o adulto tem, a criança ela começa a ter Sim, também? sim, a criança apresenta o pós-Covid também, né? Todos esses problemas neurológicos que a gente observa no adulto acomete a criança também. E até problema de desenvolvimento também pode acontecer, a depender da fase que a criança pode ter a Covid-19. E, como é que chama? Além da Covid-19, eu vejo também que existe um desacreditar geral sobre a vacina. Isso. Né? Você acha que se deve, talvez, porque a nossa geração foi vacinada, a gente não vivenciou as crises que outras gerações vivenciaram em outros tempos. Eu estava vendo outro dia desse uma figurinha pintada por um... pintada era uma pessoa como se estivesse no estado de possessão. E, na verdade, ele tinha pintado uma pessoa... Você estava tendo um espasmo muscular do tétano, então ele... Diz a lenda da internet que ele pintou aquele estado de possessão com a pessoa tendo o espasmo do tétano. Veio a vacina e ninguém nunca mais ficou possuído pelo demônio. Né? Por quê? Porque a vacina preveniu o tétano, então as pessoas não tiveram mais esse tipo de comportamento. E aí, de repente, a gente tem uma geração, a nossa geração, ela não vivenciou essas questões da pólio, né? o sarampo mesmo, algumas doenças que a gente tem notícia de que existiam, elas passaram a não aparecer mais. E hoje você acha que as pessoas que ficam negando a vacina é porque elas desconhecem essas doenças e elas acabam, sei lá, caindo nas teorias da conspiração? Pode acontecer também. Isso, inclusive, é uma das, das análises que a própria Organização Mundial de Saúde faz. Se chama complacência, né? Que a pessoa está ali naquele ambiente, que não vê mais a doença aparecendo. Ela fala, não, essa doença não está mais aqui, por que eu vou tomar a vacina? Né? Eu não preciso mais tomar essa vacina. Então, a doença não está mais ali justamente porque a cobertura vacinal é alta. A partir do momento que a cobertura vacinal baixa, o patógeno começa a circular e infectar aquelas crianças que não estão devidamente protegidas, aí você tem os surtos. Sim. Por exemplo, o Brasil ele ganhou o selo de país livre do sarampo em 2016. Por conta da baixa cobertura vacinal que foi se instalando a partir de 2016 em diante, em 2019 nós perdemos o selo de país livre do sarampo. Sim. Entende por quê? A baixa cobertura vacinal começou a ter surto em diferentes estados no Brasil. Né? E esse surto, né, ele começa justamente por conta, aí o governo tem que fazer um esforço gigantesco para voltar, e a cobertura vacinal dessas doenças transmitidas, por exemplo, uma criança com sarampo transmite para outras 18, para você ter ideia, né, da capacidade de transmissão desse vírus. Então, a cobertura vacinal para o sarampo tem que ser em torno de 95% da população infantil. Entendi. Muito alta. Entendi, é muito entende? alto. Então, a gente está aí patinando nos 70 e poucos % de cobertura vacinal. E ali nós estamos subindo, felizmente. Eu acho que em 2023 terminamos ali em 80 e poucos %, se eu não me engano. Mas no ano anterior a gente terminou com 70 e poucos %. Então, o Ministério da Saúde faz um esforço muito, muito grande. Então, por exemplo, você vê hoje a página do Instagram do Ministério da Saúde, eles estão trabalhando muito, né, a informação. Perfeito. Que é importante, levar essa informação para as pessoas, o Zé Gotinha voltar realmente, ter a mídia, né, por exemplo, podcasts, a mídia mais interativa, que é o que o jovem usa mais. Sim. No celular, para trabalhar isso, né, na população, esclarecer a importância da vacinação. Sobre isso daí, para a gente passar vou passar por uma coisa que mais divertida já, eu queria aproveitar para você falar. Deixa um recado para os pais que têm dúvida. O que você poderia falar para essas pessoas que ainda têm dúvida? Onde é que elas podem encontrar uma informação que seja confiável? Sair ali daquela bolha do WhatsApp, né? Das pessoas que acham, e procurar uma fonte de informação que seja segura. Além, né, do Instagram do Ministério da Saúde, que eu não gosto desse governo. Então tá. Por exemplo, nós temos um Instagram que é o @divulga_ciência_, que somos nós lá da UFRN, que divulgamos, né, informações sobre vacinas, sobre doenças de uma maneira geral. Então, é só nos seguir, que a gente está atualizando diariamente o nosso Instagram com informações sobre diversos assuntos relacionados à saúde, inclusive a vacinação. Vez ou outra, eu mesmo faço vídeo, quando tem alguma informação nova sobre vacina, por exemplo, vacina da dengue, saiu uma vacina nova da dengue. Eu posto um vídeo esclarecendo, explicando como é a vacina, quantas doses, quem vai tomar, e atualizando a população em relação a isso. Então, é só nos seguir. Perfeito. Vamos embora aqui. Eu vou puxar uma cartinha aqui, um desafio criativo.
O que será que vem? Tadadadadadam. Eita! Desafio. Desafio criativo. Olha só, a gente vai começar uma história, e aí você vai ter que falar uma palavra, você vai continuar a história com uma palavra que rima com o fim da palavra que eu falar. Ixi, tá. A gente vai. Vamos ver o que, é que vai acontecer. E o bom é que tá testando minha criatividade também, né? Porque É você que vai inventar a história, eu né? vou inventar a história, mas a gente tem que descobrir para onde danada é que essa história vai. Então vamos lá, Jane. Era uma vez uma menina bem pequenininha e ela queria ir para a praia, mas não podia ir sem vacina. Mas ela queria tomar banho de piscina. Muito bom. E aí a piscina rasgou. Mas ela arrumou uma asa delta e voou. Ai, meu Deus. Tá certo. E a asa delta foi tão longe, que ela chegou até a lua. E na lua ela descobriu que estava nua. A criança... Uai, a criança não pode estar nua, não? E aí ela pegou e se vestiu e sumiu. E nesse espaço vazio, ela se viu. Pronto, a gente vai terminar desse jeito filosófico. Vamos então aqui agora para mais uma cartinha. Você pode escolher. O que é que a gente já tem aqui? O que é que ainda está faltando? Pura diversão. É, vamos nesse aí. Já esse foguinho aí, a gente já foi, não? O foguinho, pura diversão. Ah! Essa daqui eu gostei. O que você prefere? Eu vou te dar duas opções difíceis ou engraçadas e você vai dizer o que é que você prefere. Tá certo? Ai, Beto, vai. Riso de nervoso, Jane. Peraí, tem calma. Você prefere votar em Bolsonaro ou Valdemar da Costa? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Putz, grilo. Tem que escolher um. Entre o cão e o diabo, o Valdemar, pelo menos ele sabe negociar. Primeiro ele sabe negociar. Já tá chamando Lula de lindo? Ele tá até chamando Lula. E mentira, teve até essa história já. foi. Ai, meu Deus do céu. Você prefere praia ou campo? Praia. Você prefere praia? Você prefere ouvir funk ou sertanejo? Funk. Funk. O que mais? Vamos, produção, me ajuda? Eu tô muito fraco dessa história aqui. Eu vou usar a minha carta agora. Vou usar a minha carta. E a carta diz o seguinte, que a gente... essa carta aqui é a carta fuderosa. A carta fuderosa, ela me dá poderes. Ah, meu Deus. E aí, essa carta diz assim, ó. Vamos reiniciar o jogo. Tô embaralhando tudo. E você vai puxar mais uma carta para eu te fazer. Pode puxar uma. Aqui. Vamos lá. É uma reflexão profunda, olha aí, tá vendo? A gente, como é que chama? A gente foi andando e a gente fez um monte de reflexão profunda. Foi o meu primeiro episódio aqui que a gente tá navegando por essa parte. Então, aqui tá pedindo para que a gente fale sobre as questões da diversidade. Olha, tá vendo essas cartas como elas estão mancomunadas com a gente? Experiências e pensamentos sobre a questão da diversidade e da inclusão. Como você enxerga esse tema, James? É um tema que para mim é muito caro. Sim. Eu trabalhei com isso quando eu estive na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis na UFRN. E eu tenho uma história muito interessante. A UFRN foi a primeira universidade que teve uma mulher trans na moradia estudantil feminina. E isso foi na minha gestão como pró-reitora. Primeiramente, nós fizemos uma resolução de nome social na UFRN, né? As pessoas que não sabem o que é isso, é a pessoa ter o nome que ela deseja, né? E isso está na sua matrícula, está no seu documento, na universidade. Isso aconteceu por quê? Pessoas trans estavam chegando na universidade e elas tinham um nome de batismo. E isso era uma coisa que incomodava bastante. Então, o professor fazia a chamada, era uma mulher, e o professor chamava o nome masculino. Sim. Isso era extremamente constrangedor para aquela pessoa que se identificava com o gênero feminino. E aí veio essa demanda, né, para a gente, na época, e trabalhamos isso com a professora Ângela, na época era a reitora, a professora Ângela Paiva,
E junto com o pró-reitor de graduação, a gente construiu uma resolução, a professora Berenice Bento, na época, que é uma grande estudiosa da área de direitos humanos, e fizemos uma resolução de nome social para todas as pessoas na UFRN. E, a partir daí, essa pessoa, né, que é Emily Mel, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, ela foi a primeira que teve o seu nome social lá. Que massa, que incrível. E ela foi, né, é uma pessoa da assistência estudantil, foi a primeira mulher trans que foi para a moradia estudantil também. Hoje ela é uma psicóloga formada pelo UFRN, com mestrado e está fazendo seu doutorado. Então, para mim, é uma história que, para mim, é muito gratificante, sabe? E, depois dela, várias outras pessoas, né? Trabalhar na assistência estudantil é trabalhar com diversidade, é trabalhar com inclusão, né? Nós tivemos várias histórias assim muito importantes de a gente ver o curso médico, por exemplo, né, tendo a presença de pessoas, né, das camadas mais populares depois da política de cotas. Muita gente critica a política de cotas, mas a gente vê, eu vi, né, eu dou aula para o curso médico e eu vi esse curso médico se transformar depois da política de cotas, vendo alunos de classes populares tendo acesso, né, a um curso de alta demanda, como é o curso de medicina. Eu conheço você há bastante tempo e é muito legal ver o brilho no seu olhar quando você fala dessas questões da diversidade. Eu sei como é um tema que realmente te toca, né? Eu, como homem gay, vivo ainda aprendendo sobre essa temática, porque não é tão simples. A gente nasce, né? E a gente é apresentado a duas caixinhas. Você é homem, você é mulher. E aí você, que é homem, geralmente é criado, segure suas cabritas, porque meus botos estão soltos. Então, o homem ele não chora, o homem ele tem que estar preparado para poder receber e comer todas as meninas que chegam aí. A menina ela é preparada brincando de casinha, de boneca, para ela poder cuidar daquele homem. E a minha geração, que é a geração de 1980, a tua é 70 e um pouquinho, né? 70, né? Pronto. Então, o que acontece? Nós fomos gerações que a gente viveu num mundo que ele era dual. Se era bom, se era ruim, se era homem, se era mulher, você era rico ou você era pobre. E não existia perspectiva de mudança de nenhuma dessas situações. E é muito bacana ver a sociedade se desenvolver para a gente poder enxergar a possibilidade de um mundo com múltiplas polaridades no sentido assim do pensamento, né? De eu poder exercitar, ser quem eu sou. Não é simples, não é fácil, muitas vezes é dolorido, para mim foi, eu me entender como homem gay, entender as possibilidades que existem no mundo. Tive o privilégio, sempre vou falar de um ponto de vista de uma pessoa privilegiada. A minha família sempre foi muito amável comigo, os meus amigos sempre foram muito amáveis comigo. Existiram brincadeiras, claro, eu acho que até eu já caí nessa história de brincar, porque o preconceito a gente também internaliza, né? Mas eu acho que discutindo é que a gente vai avançar, porque o progresso ele é como se fosse uma onda, minha gente. A mudança ela vai chegar. E você pode nadar para ir confortável, né? Surfar ali na mudança. Você pode ficar lá embaixo gritando que não pode ser assim. Vai chegar, as novas gerações estão aí, elas vêm com uma ideia completamente diferente sobre esses temas da diversidade e da inclusão, que as pessoas elas podem e devem fazer o que quiserem das suas vidas pessoais. É uma coisa que tenho o direito, né? Enquanto cidadão, de ser quem eu posso ser. Porque às vezes não é nem quem a gente quer, mas é quem a gente pode, porque precisa de energia para a gente exercitar, ser quem a gente é. E é muito interessante isso daí. Janes, queria que você usasse as câmeras para deixar aí um último recadinho para quem está assistindo a gente. Aproveitar isso que você falou, Beto, que está rolando uma polêmica muito grande, né? BBB, que é o assunto do momento, que é exatamente isso, né? Homens criticando as mulheres, porque uma mulher linda, com corpo lindo, ela não está tão linda. Que as mulheres, elas sejam elas da forma que elas são, que sejam mais cheinhas ou mais magrinhas, mas que tenham a percepção que elas são seres bonitos, interessantes, que elas têm muito a dar, a compartilhar com o outro
E essas pessoas que fazem esses comentários são pessoas que têm algum problema e que precisam tratar essa cabeça, né? Então, a gente é muito massacrada diariamente, nós mulheres, né? Sim. A sociedade cobra muito da gente, de um corpo perfeito, de ter um trabalho, de cuidar de tudo, de casa. Então, a mulher é muito cobrada em tudo, em todos os sentidos. Então, essa é a minha reflexão mesmo, trazendo essa coisa do BBB, essa discussão que está tendo aí sobre o corpo feminino. Sim. Que parece que nós somos apenas um corpo. Não temos mais nada além de um corpo. Quer dizer, nós somos muito mais que um corpo. E aquela máxima, nós podemos ser o que nós quisermos, vestirmos o que Perfeito. nós quisermos, estarmos onde nós quisermos, porque nós somos pessoas. Nós estamos nos empoderando a cada ano que passa para desmistificar essa coisa, né, esse patriarcado que está aí. Então, chega disso, né, chega desses homens com esses comentários medonhos sobre nossos corpos. Isso. E esse papel histórico que o patriarcado coloca a mulher da reprodutora, e aí, à medida que ela vai envelhecendo e que ela perde esse papel, né, social, que ela perde esse papel econômico também dentro da sociedade, parece que ela acaba não servindo mais, no final das contas, né? Toda mulher acaba sendo colocada naquele cantar cuidadora. E quando não é mais assim, gente, a gente evoluiu. Que é preciso enxergar que a sociedade mudou. A gente não cabe mais discutir se você está achando bom ou você está achando ruim, mas como é que a gente pode fazer o melhor para que essa mudança ela chegue para todo mundo, para todas as camadas, na verdade, né? Porque é importante também entender que uma boa parte dessa mudança ela vai chegando para quem tem acesso à informação, que está mais aqui em cima. E outras camadas sociais elas acabam continuando na opressão, vivendo dentro daquela história, às vezes, até da religiosidade. Outro dia desse eu vi uma matéria onde a mulher ela sofria violência doméstica e o pastor falava, mas você tem que amar o seu marido, né? Porque o que Deus uniu. Então, a gente precisa acabar com esse tipo de discussão e entender que a gente vive em outro canto agora, né? A gente caminha para um outro lugar de maior consciência individual. A gente pode melhorar o mundo a partir da gente. Janis, muito obrigado. Você foi uma linda aqui. Querido. De verdade. Delícia. E a gente fica por aqui com mais esse episódio do podcast Fuderoso. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu fico toda arrepiada aqui com esse povo. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Valeu. Valeu.